No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais polêmicos da temporada de Fórmula 1, a decisão da McLaren em Monza, que deixou fãs, jornalistas e até outros chefes de equipe em polvorosa. Por que a equipe foi tão criticada? O que realmente aconteceu entre Lando Norris e Oscar Piastri? E acima de tudo, estamos diante de uma questão de justiça esportiva, de filosofia de corrida ou apenas de uma realidade inevitável em um esporte tão cruel quanto fascinante? Prepare-se, porque a história de Monza vai muito além de uma simples troca de posições. Ela nos leva a discutir o que é ser justo na Fórmula 1, a importância da estratégia e até mesmo a filosofia por trás de decisões que podem mudar campeonatos inteiros. Então fique comigo até o final, porque vamos desmontar essa polêmica peça por peça. Tudo começou com um detalhe aparentemente simples: os pit stops. Oscar Piastri entrou para sua parada primeiro, em um movimento estratégico para cobrir Charles Leclerc. Logo em seguida, foi a vez de Lando Norris parar, mas a McLaren cometeu um erro. A roda dianteira esquerda demorou mais do que o esperado. Resultado, Norris perdeu tempo precioso e voltou atrás de Piastri. Na pista, isso parecia natural. Piastri tinha feito seu trabalho, estava à frente e não tinha cometido erro algum, mas para a McLaren, a ordem correta não era essa. Para eles, aquilo era apenas um desvio momentâneo causado por falha da equipe, e não por mérito ou erro dos pilotos. A ordem veio rápido pelo rádio: deixar Norris passar. Piastri resistiu, alegou que em corridas, pitstops lentos fazem parte do jogo, mas no fim, obedeceu, e foi nesse momento que a internet explodiu. Memes, críticas, análises e até teorias conspiratórias começaram a circular. Muitos acusaram a McLaren de injustiça, alegando que a equipe prejudicou Piastri, tirando dele algo que conquistou de forma legítima na pista. Outros defenderam a decisão, dizendo que a McLaren estava apenas restaurando a ordem natural da corrida, voltando ao cenário que existia antes das paradas. Mas afinal, o que é justo em um esporte como a Fórmula 1? Aqui está o ponto mais interessante. A McLaren, sob o comando de André Stella, tem pregado algo incomum na Fórmula 1 moderna: transparência e justiça entre seus pilotos. Em Hungaroring, em 2024, a situação foi quase inversa. Piastri tomou a liderança. Norris conseguiu recuperá-la com um undercut inesperado, mas foi instruído a devolver a posição. Naquele dia, a McLaren garantiu a primeira vitória de Piastri. O que aconteceu em Monza foi, na visão da equipe, apenas uma continuação dessa filosofia. Em vez de favorecer um piloto em detrimento do outro, a ideia era corrigir o erro do acaso e manter a corrida dentro do que seria considerado justo. Mas será que existe mesmo justiça na Fórmula 1? Essa é a questão que dividiu o paddock e a torcida. De um lado, temos a ideia de que corrigir um erro do pit stop é devolver ao piloto prejudicado aquilo que lhe pertenceu antes. De outro, surge a visão de que corrida é corrida. Se o pit stop falhou, isso também faz parte do jogo. Afinal, quantas vezes já vimos pilotos perderem corridas por falhas de estratégia, pitstops lentos ou simples erros humanos? Por que nesse caso específico a McLaren decidiu intervir? Essa decisão abriu espaço para interpretações perigosas. Se a equipe corrige situações, até onde vai esse poder? Será que no futuro veremos ordens para inverter posições em nome de uma filosofia subjetiva de justiça? Até mesmo Toto Wolff, chefe da Mercedes, entrou na polêmica. Ele afirmou que a McLaren criou um precedente perigoso com essa decisão, mas o curioso é que esse precedente já havia sido criado antes, justamente pela própria McLaren na corrida da Hungria. A diferença é que, naquela ocasião, a ordem beneficiou Piastri e não Norris. Ou seja, o que realmente incomodou não foi apenas a filosofia em si, mas o fato de que agora ela parecia punir o australiano, justamente quando ele lidera Norris no campeonato por mais de 30 pontos. E aqui entra outro ponto que deixa a situação ainda mais nebulosa: a suspeita de manipulação. Para alguns torcedores, a McLaren estaria tentando forçar um equilíbrio artificial entre seus pilotos, prolongando a disputa pelo título até a última corrida do ano. Outros foram ainda mais longe, acusando a equipe de favorecer Norris em detrimento de Piastri. A verdade é que em um campeonato tão acirrado, qualquer decisão vira combustível para polêmicas. Mas será que a McLaren realmente tem interesse em prejudicar seu piloto mais bem posicionado na tabela? Ou tudo não passa de paranoia coletiva da torcida?
É importante lembrar que a Fórmula 1 nunca foi, nem nunca será, um ambiente justo. Historicamente, equipes já sacrificaram pilotos número 2 em nome de um campeão, já vimos estratégias pensadas para beneficiar apenas um lado da garagem, já vimos até ordens de equipe polêmicas ficarem marcadas na história, como o famoso Fernando is faster than you, da Ferrari, ou o Valtteri it's James, da Mercedes. Comparado a isso, a McLaren até parece querer trilhar um caminho mais limpo, mas justamente por isso sua filosofia soa estranha em um ambiente tão competitivo, um ambiente onde vencer é mais importante do que ser justo. No fim das contas, o episódio de Monza levanta uma reflexão maior do que o simples resultado da corrida. A decisão da McLaren nos obriga a perguntar: queremos uma Fórmula 1 puramente meritocrática, onde o acaso e o erro humano também fazem parte do espetáculo? Ou queremos uma Fórmula 1 mais controlada, onde as equipes intervêm para manter um equilíbrio artificial entre seus pilotos? Não existe resposta única, e talvez justamente por isso essa discussão seja tão fascinante. A verdade é que daqui a algumas corridas, ninguém mais vai estar falando de Monza. Como sempre acontece na Fórmula 1, uma nova polêmica vai surgir. Mas o que fica é a reflexão. Até onde deve ir o poder das equipes? E até onde estamos dispostos a aceitar que o conceito de justiça seja moldado dentro de um esporte que por natureza nunca foi justo? Seja você fã de Norris, de Piastri ou apenas apaixonado pela Fórmula 1, uma coisa é certa: essas polêmicas fazem parte da essência do esporte, e enquanto houver disputas, estratégias e decisões polêmicas, haverá também debates acalorados dentro e fora das pistas. E você, o que acha? A McLaren agiu certo ao devolver a posição para Norris? Ou Piastri foi injustiçado em Monza? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Curva Final, o debate não para quando a bandeira quadriculada cai. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.